Por milênios, a humanidade travou uma batalha incansável contra o envelhecimento. Agora, essa luta pode ter chegado ao fim. Cientistas podem ter descoberto uma maneira de revertê-lo. Mas e se a cura vier com um custo mortal? Sou Josh, e no episódio de hoje do The Infographics Show, exploraremos a ciência e os riscos da reversão do envelhecimento. Sempre pensamos que envelhecer era desgaste do corpo, como um computador quebrando, mas pode não ser um problema de hardware. Pode ser como um software corrompido. Um laboratório de Boston afirma ter encontrado o disco de backup das nossas células, uma versão original intacta guardada em nossos corpos. Ao ativar um interruptor molecular de reinicialização, apagaram até 57% do envelhecimento biológico em tecidos animais em semanas. A FDA agora autoriza testes em humanos, que podem começar já em abril de 2026. Suas células talvez nunca envelheçam da mesma forma. O biólogo de Harvard, Dr. David Sinclair, estuda a teoria da informação do envelhecimento, ou ITOA, desde a década de 1990. Durante anos, as pessoas achavam que o envelhecimento era apenas o DNA sendo danificado com o tempo, mas a ITOA muda completamente essa ideia. O envelhecimento acontece quando as células perdem as instruções para se manterem jovens. Todas compartilham o mesmo DNA, o que faz os humanos serem humanos e as moscas serem moscas. As células também possuem instruções chamadas informação epigenética, que indicam quais genes ativar ou desativar sem mudar o DNA. Elas orientam a célula a virar pele, pulmão ou outro tipo. Ao contrário das mutações no DNA, mudanças epigenéticas podem variar com o tempo e até ser revertidas. Eles usaram um tipo de polimento biológico chamado fatores de Yamanaka para apagar os arranhões epigenéticos e rejuvenescer as células. Esses pequenos super-heróis genéticos podem reprogramar células, dando a elas um novo começo. É, na verdade, menos complexo do que parece. Os fatores de Yamanaka são 4 proteínas específicas chamadas OCT, 4-SOX, 2-KLF4 e CMYC. Quando combinadas, essas proteínas têm uma capacidade única de transformar células comuns no que conhecemos como células-tronco pluripotentes induzidas, ou iPSCs. As iPSCs podem se transformar em quase qualquer tipo de célula do seu corpo. Quando você introduz todas as 4 em células maduras, elas redefinem a identidade dessas células para um estado mais jovem. O potencial dessa descoberta é enorme. As iPSCs podem gerar novos tecidos ou até órgãos inteiros para transplantes. Parece incrível, mas há um porém, e ele é assustador. Se usar Yamanaka em excesso, a célula pode voltar totalmente e virar uma célula-tronco sem instrução sobre o que será. Sem orientação, ela pode rapidamente sair do controle, transformando-se em um tumor de crescimento rápido e mortal. O culpado é o fator CMYC, que promove a proliferação celular e o metabolismo. Essa proteína estimula o crescimento e impulsiona a transformação de uma célula original em célula-tronco. O rápido crescimento de células não programadas resulta em tumores cancerígenos de crescimento acelerado, ou tumorigênese. Em uma reviravolta, a cura do envelhecimento vira receita para supercâncer. Foi isso que ocorreu quando laboratórios usaram a descoberta de Yamanaka em células animais. Como Sinclair explica, outros laboratórios usaram os 4 fatores de Yamanaka, mas isso mata camundongos e causa tumores. Sinclair e o pós-graduando Yuan Cheng Liu decidiram tentar um experimento simples, porém negligenciado. Eles optaram por remover o fator problemático CMYC e testar apenas os outros 3, acrescentando um mecanismo de segurança ativado por antibiótico para ligar ou desligar a transformação. Depois, injetaram o coquetel em camundongos cegos por glaucoma. Ao invés de causar câncer, o experimento reverteu a cegueira dos camundongos. O próximo passo é testar em humanos. A FDA aprovou discretamente os primeiros testes em humanos com esse método, mas enfatiza a cautela, e com razão. O interruptor de segurança com antibiótico pode ter funcionado em camundongos, mas se falhar em humanos, pode causar tumores por todo o corpo. Sinclair precisava de um estudo clínico que viabilizasse testes em humanos com riscos mínimos para a aprovação da FDA. Eles buscavam uma parte do corpo onde problemas pudessem ser contidos com segurança. E assim como no experimento original bem-sucedido de Sinclair, eles decidiram pelo olho. À primeira vista, o olho não parece ser um órgão de baixo risco para se fazer experimentos. Claro, partes como a pele do dedo do pé são menos importantes. Há fortes razões médicas para a FDA e a Life Biosciences de Sinclair escolherem o olho. O olho é uma câmara biológica isolada.
ele tem uma vigilância imunológica limitada. O sistema imunológico não se concentra tanto nele quanto em órgãos como os pulmões. E isso faz com que tratamentos como a terapia genética de Sinclair tenham muito menos chance de desencadear qualquer inflamação prejudicial. Também é possível injetar terapias genéticas no humor vítreo, a substância gelatinosa que preenche a parte posterior do olho, reduzindo riscos de efeitos adversos em outras áreas do corpo. O olho é fácil de monitorar com imagens não invasivas, permitindo acompanhar rapidamente os efeitos do tratamento. Doenças como o glaucoma causam perda permanente da visão e a falta de tratamentos regenerativos faz do olho um candidato ideal para essa terapia. Se esses testes derem certo, humanos poderão ganhar anos ou décadas de vida. Por isso, será importante ter entretenimento para esse tempo extra. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, pois você ficará por aqui. O teste em humanos da Life Biosciences com a fórmula PS-100 começa no início de 2026. Esse não é apenas mais um teste médico comum para um novo tratamento. O que está em jogo pode ser muito maior. Se os nervos ópticos do paciente se renovarem e a visão retornar, o relógio biológico estará definitivamente quebrado. As consequências para a humanidade podem ser incalculáveis. A Organização Mundial da Saúde estima que existem 2,2 bilhões de pessoas no planeta sofrendo de deficiência visual. 1 bilhão dessas pessoas sofre de condições evitáveis ou não tratadas por falta de acesso a cuidados básicos. PS-100 pode devolver a visão a milhões de pessoas no mundo, principalmente as mais necessitadas, e isso é só o começo. A equipe de Biociências Life acredita que sua tecnologia pode ser útil para perda de audição, doenças do fígado e dos pulmões, atrofia muscular, condições neurodegenerativas e outras. E claro, existe o Santo Graal: reverter o envelhecimento completamente. Nos Estados Unidos, a expectativa de vida média atualmente é de cerca de 79 anos. Nações desenvolvidas como Japão, Suíça, Alemanha e Austrália têm expectativa de vida média na faixa dos 80 e poucos anos, enquanto países menos desenvolvidos variam de 64 a 76 anos. Imagine que a expectativa de vida média salte para 150 anos como resultado dos efeitos de reversão do envelhecimento do PS-100. Quem não gostaria de viver o dobro do tempo, especialmente se seu corpo pudesse ser rejuvenescido ao apertar de um botão ou, mais precisamente, com uma simples injeção de terapia genética? Esse sonho de se aposentar aos 60 ou 65 anos acabaria. Com expectativa de vida de 150 anos, as pessoas provavelmente trabalhariam até depois dos 100 anos. A aposentadoria tradicional aos 65 anos se tornaria insustentável e trabalhadores mais velhos precisariam de pausas, educação contínua e aprendizado constante para se manterem relevantes. O planeta enfrenta uma desigualdade de riqueza crescente. As gerações mais velhas costumam acumular mais capital e controle de recursos que as mais jovens. Grande parte do mundo já enfrenta crise demográfica por natalidade muito baixa. O Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Lancet prevê queda contínua nas taxas globais de fertilidade. A taxa de fertilidade total da Europa Ocidental deve cair para 1,37 até 2100. Isso está muito abaixo da taxa de 2,1 necessária para manter o tamanho da população. Com o envelhecimento global e a queda nas taxas de natalidade, a desigualdade etária aumenta rapidamente. Em 1989, os lares de idosos tinham 3,8 vezes a riqueza mediana dos lares com crianças. Em 2013, essa proporção chegou a 12 vezes e meia. Essa disparidade aumentaria ao dobrar a idade média, restringindo a mobilidade econômica dos jovens. Há também questões de saúde. E se a tecnologia anti-envelhecimento prolongar a vida, mas não diminuir as doenças associadas à velhice? Sociedades podem enfrentar décadas de fragilidade e doenças crônicas, sobrecarregando governos e jovens com custos crescentes de saúde. Sinclair afirma que a reversão da idade será confirmada ou não em 2026. Novos tratamentos levam anos em testes em humanos, dificultando confiar que a segurança a longo prazo seja prioridade. Como exatamente eles pretendem descobrir a segurança a longo prazo do PSC em apenas um ano? Não está claro. No fim, a tecnologia de Sinclair mostra grande potencial para solucionar um dos desafios mais antigos da humanidade. Seria tolice não explorá-la. Como acontece com a IA, ninguém pensou nas consequências antes de implementá-la. A busca pela imortalidade, ou algo próximo disso, além dos bilhões em lucros que o PS-100 pode gerar, parece estar falando muito mais alto.
E isso é uma perspectiva assustadora para o resto de nós, especialmente quando a pesquisa está sendo conduzida por uma figura tão controversa quanto Sinclair. Apesar de ter muitos admiradores e financiamento, vários na área não estão tão convencidos de sua teoria, trabalho e conquistas. Em fevereiro de 2024, a Animal Biosciences, cofundada por ele, declarou que um suplemento para cães reverteu o envelhecimento. Nir Barzilai e Matt Kaeberlein criticaram a afirmação como precipitada e com interesses comerciais, sendo Sinclair chamado por Kaeberlein de charlatão. Cientistas renunciaram à Academy for Health and Lifespan Research em protesto, levando Sinclair a deixar a presidência em março de 2024. Devido a essas controvérsias, muitos na comunidade científica pedem cautela quanto ao trabalho dele, destacando a importância de validação rigorosa e comunicação ética. Os testes PS-100 para muitos levantam mais perguntas desconfortáveis do que respostas animadoras. O principal é que, querendo ou não, um mundo sem envelhecimento parece se aproximar como um trem de alta velocidade, e estamos presos aos trilhos. E se você viver mais que todos que conhece e tudo que considerava importante, descubra neste vídeo com o que a última pessoa na Terra deveria se preocupar, e não é comida, ou clique neste outro vídeo.